tem gente que não quer saber de empregos estressantes e buscam na carreira pública a solução para tudo, a solução para uma vida mais tranquila e a tão sonhada estabilidade financeira, enquanto outros buscam passar em concursos por acreditar que as relações trabalhistas no setor privado estão longe de serem as ideais. Seja pelo motivo que for, o que a gente sabe bem é que os concurseiros movimentam muito dinheiro em cursos para preparação, mas por vezes não tem uma estratégia do que vale a pena entre tantas opções e não se preocupam tanto em conhecer o que pode ser uma profissão de muitos anos ou uma profissão de toda a vida. Sobre esse assunto a gente vai conversar hoje com as psicólogas e sócias da Bartel e Machado Consultoria e Carreiras, Simone Bartel. E estamos também com Denise Machado. Bem-vindas ao Frequência Baiana. Às vezes as pessoas buscam o concurso como uma forma de ter essa vida mais segura, né, que o Felipe estava falando, e acabam aceitando aqueles trabalhos que são um pouco entediantes, né? Pela experiência de vocês, o que é que o que é uma carreira de estabilidade, que tem um salário assim pago direitinho, em que as relações de trabalho às vezes são bem melhores, bem mais tranquilas? De onde é que pode vir a satisfação de um cenário como esse, que parece tão positivo? Eu vou começar falando um pouco das escolhas, né? Uma das questões que mais aparece para a gente, pensando um pouco na nossa experiência, é que as pessoas não pensam muito na própria carreira, né? Na própria satisfação do trabalho, quando eu faço uma construção de uma carreira profissional. Então, assim, quando a gente está falando do setor privado, a gente pensa muito o que eu gostaria de fazer, qual é o cargo, qual é o meu desenvolvimento profissional. Quando entro na questão do setor público, às vezes a grande motivação de trabalho tem a questão da estabilidade de trabalho e uma questão da remuneração. Só que eu não penso muitas vezes o que eu gostaria de fazer, né? Quais são os meus desejos, quais são os meus valores, né? O que eu espero de uma carreira. E eu, às vezes, desconsidero toda a minha formação acadêmica, por exemplo, tá? Então, assim, acredito que uma das grandes tendências à não satisfação é não pensar um pouco na sua escolha profissional, né? No meu desejo profissional, né? Então, acho que passa por aí. O que a gente pode dizer, então, para essa pessoa que está aí pensando que o serviço público vai ser a solução para a vida dela? Ela está querendo um alto salário, está querendo um emprego estável, a famosa estabilidade que o serviço público oferece. Para alguém que está tentando, está ali pesquisando para entrar nessa vida, o que a gente pode dizer para a pessoa que está se decidindo nesse momento? Tá, Felipe, é uma pergunta bem interessante, porque normalmente a gente, né, normalmente o profissional ele busca essa estabilidade, ele busca a remuneração relativamente boa e a segurança, né, de que vai encontrar um ambiente onde não vai haver grandes pressões. É importante que a gente sinalize, né, a necessidade de se estudar essa instituição, esse órgão, né, essa área onde ele vai atuar, né, para que ele encontre algum significado e algum sentido do trabalho que ele vai realizar, junto com esses valores que ele já construiu a vida inteira, né, quer seja no núcleo familiar, com os amigos, pela própria graduação, pela própria formação. Então, é importante que haja um alinhamento desses valores. Não é só escolher aquele concurso que tem mais vagas e vai pagar melhor e entrar naquele concurso. Isso. Não, tem que, por exemplo, vai fazer um concurso do IBGE, citando um órgão aleatoriamente. Tem que pesquisar o que faz o IBGE, qual o setor que você vai trabalhar, quais serão suas atividades no dia a dia, para ver se você vai se encaixar naquele contexto. Perfeito. Nós somos psicólogas, né? A psicologia tem várias áreas, né, de atuação. Então, assim, nós escolhemos psicologia organizacional do trabalho. Então, assim, fazendo um concurso público para psicologia, né, que fuja dessa minha identificação, né, psicologia do trabalho, provavelmente vai ser uma grande oportunidade para que eu não encontre a satisfação, né? Assim como o próprio candidato a esse concurso público. É importante ele estudar, né, não é só se preparar para as provas, mas também estudar o que ele vai fazer, qual é o propósito da vaga que eu quero, qual é o sentido desse trabalho. Agora, é uma coisa curiosa, né? Porque às vezes a gente ouve falar que o dinheiro não traz felicidade, mas também não atrapalha. Então, ajuda, né? Então, assim, o nosso produtor, inclusive, ele estava comentando com a gente de uma pessoa que ele conhece, que fez um concurso e recebeu um alto salário.
e ainda assim estava muito estressado, muito chateado, muito estagnado e tal. E a gente poderia imaginar que não, né? Você recebe um salário muito bom, mas às vezes você tem uma carga de trabalho reduzida. Então, sei lá, de manhã você fica ali batendo carimbo e de tarde você, sei lá... Você vai gastar o dinheiro que você ganha? Vai gastar o dinheiro que você ganha, vai ter posses materiais legais, ou você vai fazer um hobby que é muito caro, coisas assim, coisas que compensam e ajudam a tornar suportável aquela relação que não é tão legal com o trabalho. Isso não acontece? Como é que funciona? O dinheiro não pesa tanto nessa felicidade? Ele traz uma estabilidade, né? Uma estabilidade até para que você possa realizar seus sonhos fora do trabalho, né? Isso é extremamente importante e é corriqueiro acontecer, né? O ideal, a gente está falando numa margem idealizada, né? Numa situação idealizada, é que a gente encontre satisfação no trabalho, até porque a gente pensa que começar a semana já sentindo os sintomas do domingo à noite, né? A gente apelida isso como síndrome do Fantástico. Quando começa a musiquinha às 8 horas da noite... Você já começa a ver ali no Facebook, né? As imagens, como assim o fim de semana está acabando? Isso. Mas a gente brinca com relação a isso. Mas aqui, assim, existe um sofrimento por conta do trabalho, né? Há alguns anos, a UNB, os estudantes de mestrado em psicologia da UNB, começaram a estudar, né, os sofrimentos psíquicos e emocionais dos funcionários públicos de Brasília, né? Então, depressão, síndrome de pânico. Então, assim, para que não chegue até essa via, esse processo de adoecimento. Há uma pesquisa envolvendo os funcionários públicos de Brasília que constatou isso aí. Isso. E teria alguma explicação, assim, mais precisa do que seria essa circunstância sobre o funcionário público? A expectativa em relação aos outros de que setores? a remuneração, ela ajuda, mas ela não ocupa um espaço prazeroso de identificação com o trabalho. Há mais gente insatisfeita, então, no serviço público, o que a pesquisa apontou. Isso. E aí, se utilizam de estratégias, né, infelizmente, não muito positivas, que é o próprio adoecimento. Somatiza mesmo. Exatamente. E é possível descobrir com precisão o quanto de sabor ou de sabor aquela carreira vai trazer, antes mesmo de você assinalar ali onde é que você vai fazer concurso? Tem, porque se você pensar, se eu vou fazer algo que eu não gosto, ela tem uma tendência à não satisfação. Por exemplo, a gente trabalha muito com projeto de orientação de carreira, né? Como se fosse uma orientação profissional mesmo. Então, quando você começa a levantar, você levanta todas as coisas que eu gosto de fazer e todas as coisas que eu não gosto de fazer. Quando eu começo a fazer esse levantamento, lógico, quando eu começo a falar de algo que eu não gosto, e quando a gente começa a trabalhar com a profissão, com o cargo que eu vou exercer, eu penso todas as perspectivas daquele cargo. O que eu faço, o que eu não gosto. Se o cargo ele tem uma tendência a ter muito mais atribuições daquilo que eu não gosto, lógico, existe uma muito maior probabilidade de doença. Mas será que depende só do cargo? Por exemplo, a gente poderia pensar que a ambiência também entre iniciativa, de repente, um cargo X na iniciativa privada pode ser muito diferente na sua vivência daquela perspectiva de crescimento e tal. Isso, esse fator aí é interessante, né, de concorrência entre colegas que acaba te motivando, né? Você imagina assim, eu tenho no concurso público pessoas diferentes, né, de idades diferentes, né? Tem pessoas que estão quase se aposentando, né? Então estão reconstruindo uma nova carreira, tá? Pensando no projeto de futuro, e tem gente que está entrando, né? Então, assim, quando eu entro numa instituição privada, existe, por exemplo, da motivação, da iniciar a carreira. Normalmente você tem um público muito parecido, se você pensar. Se você chega nesse público, eu tenho pessoas diferentes, em momentos diferentes, existe uma tendência, por exemplo, eu estou começando minha carreira agora, estou toda cheia de energia, e eu chego num lugar onde as pessoas estão mais tranquila, pensando no outro momento da vida, que seria no segundo momento de uma construção de nova carreira. Lógico que tem um choque, e lógico existe uma questão da insatisfação, que é essa questão da produção, de querer, eu estou empenhada, pensando na competição, nessa realização profissional, o outro já está pensando em outro momento da carreira. E uma outra coisa, vale... Porque às vezes a gente ouve alguns especialistas, por exemplo, comentar o seguinte: olha, se o seu concurso acabou levando você para um lugar que você não queria, faz outro, né? E até pensa assim, olha, aproveita que você está estável, está recebendo seu dinheirinho ali todo mês e tal. E a gente sabe que preparação para concurso é um negócio dispendioso, né? Gasta-se muito com apostilas e tudo. Fazer concursos de escadas é uma estratégia, é uma boa estratégia, ou pode ser uma corrente infinita de satisfações? Como é que a gente pensa isso aí? Se ele
conseguir apenas enxergar as escadas, né, me parece que ele está buscando algo que está fora dele. Né? E aí a gente volta para a orientação de carreira. A orientação de carreira é um convite para que ele possa pensar, né, nele, na história de vida dele, e identificar algo que ele queira fazer, e não necessariamente o que está fora na instituição, no concurso, na autarquia atual, na futura. Né? Então, assim, a gente só fica preocupado o tempo que ele leva com essas escadas, com essas escolhas de tentativa e erro. Então, hoje eu estou aqui, mas eu quero estar lá. Tá. Que escolha está me levando a chegar até lá? Para fazer de novo um curso, para fazer de novo uma preparação. Então, pensar numa perspectiva que talvez ele possa olhar mesmo na autarquia que ele trabalha. Né? E aí ter essa evolução, ter essa mudança dentro do contexto. Eu percebo que quem mexe muito com essa área de concursos e tal, essas pessoas vão muito pela euforia, né? Abre vaga ali, abre um novo concurso, eu tenho que me inscrever, eu tenho que estudar e tal. Mas é bom fazer essa análise fria antes de onde está se metendo, para depois não tentar aí reverter a situação já tarde demais. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com Simone Bartel e Denise Machado, psicólogas e sócias da Bartel Consultoria e Carreiras. Tem gente que também faz brilhantes carreiras dentro do serviço público, a gente vai falar sobre isso também ao longo dessa entrevista. Só uma dúvida, a Bartel e Machado, há quanto tempo já existe? Nós atuamos no mercado há 7 anos, né? Especialmente com carreira, com consultoria também organizacional. Nós desenvolvemos pessoas dentro do contexto organizacional. A gente vai voltar a conversar com vocês daqui a pouquinho. E hoje estamos falando sobre os prós e contras da carreira no serviço público. E em nosso estúdio a gente recebe as psicólogas e sócias da Bartel e Machado Consultoria e Carreiras, a Simone Bartel e também a Denise Machado. Existem carreiras que vocês diriam que conseguem evitar um dos monstros apontados para o serviço público, aquela história da estagnação da carreira, né? De você olhar, ficar pensando, poxa, eu poderia crescer mais e, enfim, e não deslanchar. Vocês acham que tem carreiras que são mais fáceis de se conseguir esse tipo de desenvolvimento? Eu acredito que não. Eu acho que, assim, a carreira mais fácil para o desenvolvimento é a carreira que nós gostamos, né, daquilo que eu faço. É como você estava conversando fora do ar, não importa o que você está fazendo, importa o que você gosta de fazer, né? Então, assim, eu não acredito que a gente coloca muito, por exemplo, existe uma tendência, o pessoal fala assim, eu vou fazer direito para fazer concurso, né? Mas, assim... porque vários concursos cobram esse conhecimento de direito, né? Assim, tem muita gente que, assim, eu quero trabalhar na Petrobras, porque tem um salário legal, tem algumas outras coisas. Mas, assim, o que faz de você feliz, na verdade, não é exatamente uma carreira. É a carreira que você se identifica. E eu acredito que é isso que faz a pessoa feliz. Você falou, né? Por exemplo, pessoas que estudam direito, não porque querem seguir, mas porque querem fazer o concurso onde direito é cobrado. Isso é bem comum. Quer dizer, são caminhos que se constroem para conseguir chegar no determinada meta que passa pelo concurso público. Eu fico imaginando assim o grau de transtorno que isso pode causar na pessoa que ao final da etapa não consegue aquilo que almejava, né? Depois de tanto tempo, depois de tanta coisa que foi despejada naquele esforço. Tem 2 momentos, assim, às vezes, por exemplo, eu vou pegar um pouco da nossa experiência mesmo, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, eu quero fazer concurso, e eu não sei o que eu quero fazer concurso, eu quero estabilidade profissional. Quando eu tô pensando nisso, eu tô desconsiderando a minha história, tá? Então, eu estou desconsiderando tudo que eu gosto, que eu não gosto de fazer. Por outro lado, tem gente, assim, que passa a vida toda fazendo concurso, e depois de um tempão ele não passa, o que ele vai fazer? Ele começa a ressignificar e reencontrar depois de um tempo, que é como se você tivesse... Eu perdi um tempo grande, algo que eu poderia ter feito lá no início. Talvez, se no início eu pensasse exatamente o que eu vou fazer, construísse um projeto de carreira e que o concurso público estivesse dentro desse lugar, talvez, inclusive, a probabilidade de passar pode ser que seja maior. Né? Porque eu estou pensando em fazer um sonho, estou tendo um projeto, e estou idealizando projetos. E quando a gente pensa em coaching, a gente fala, por exemplo, no nosso trabalho, a gente pensa o quê? O que você quer? O que você deseja? E a gente começa a focar naquele projeto. Então, todo o meu estudo, todo o meu empenho, toda a dedicação, tipo, qual empresa que produz, que faz prova para aquele concurso, eu vou estudar exatamente isso. Eu vou estar dedicando a minha energia para uma ação e não estar desperdiçando energia em todos os lugares.
E se essa pessoa chegar entre tantas possibilidades, entre todas as opções, ela dizer, olha, o que eu quero é estabilidade. Eu não me identifico com nada, mas eu aceito trabalhar, sei lá, vamos supor que seja, eu não sei como é, não trabalho lá, o IBGE, ou então vou fazer um concurso para o tribunal de não sei o quê. Mas eu não me importo, eu estou afim de estabilidade e tal, não me identifico necessariamente com nada. A gente está falando de uma pessoa que, para quem a gente vai dizer, ok, vá lá, seja feliz ou não. Tá. Sim, porque ele vai ter que construir o que você quer. É isso que eu considero mais importante, então é isso que a gente vai estar trabalhando, um projeto para que isso realize. O projeto é seu, né? Eu construo o meu desejo, né? Eu só preciso ter certeza daquilo que eu desejo, né? Então, assim, quais são as consequências de abdicar das outras coisas? E aí, quando eu reconheço as consequências, eu acho que eu posso fazer o concurso, inclusive ter esse objetivo, seja estabilidade financeira ou estabilidade do trabalho. Agora, o que eu não posso fazer é tomar essa decisão quando eu estou sem ela. Por exemplo, eu estou sem dinheiro e aí eu vou fazer um concurso porque eu quero estabilidade financeira. Estou num momento de sofrimento, né? Eu não tenho a estabilidade profissional, eu quero um concurso para estabilidade. Não pode ser nessa situação. Por isso que quando a gente faz um projeto de planejamento de carreira, a gente demora mais ou menos 3 meses, que é o tempo de pensar todas as consequências do meu desejo. Existe um perfil de profissional que não se adequa de jeito nenhum ao serviço público? Eu tiro por uma experiência que eu tive lá atrás, ainda quando eu fazia a faculdade de jornalismo, em uma instituição pública. Eu fiquei 1 ano como estagiário e percebi que ali não era a minha praia de jeito nenhum. Eu trabalhava bem, meu trabalho era bem avaliado, mas não é aqui meu lugar, não é meu habitat natural. Existe esse perfil de profissional que não casa, que não tem como recorrer ao serviço público, tem que partir para a iniciativa privada? Tá. Provavelmente, a gente sabe que nas instituições públicas, né, todas elas são formadas de cultura, né? Então, assim como existe a cultura baiana, existe a cultura das empresas. Então, assim, e essa cultura, ela define, né, o dinamismo, a rapidez que se resolve as coisas e como se resolve essas coisas. Então, assim, talvez estudar as organizações, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa em que ela trabalhava numa instituição que era tão parecida com uma organização privada que, assim, ela chegava para a gente e falava assim, mas eu não consigo conceber isso, né? A minha perspectiva que eu tinha da organização pública era uma e o que eu encontrei foi outra, né? Então, sempre vai existir. A gente costuma brincar em sala de aula, que nós somos professoras também, dizendo assim, vai sempre existir uma tampa para a nossa panela. Né? Basta a gente conhecer. Se eu não conheço todas as profissões, eu não sei o que escolher. Se eu não conheço todas as empresas públicas, eu também não vou escolher de uma forma acertada. E se eu não paro para pensar sobre isso, o que acontece? A probabilidade de eu me esforçar muito, o exemplo do direito, né? Então, assim, eu vou estudar para a OAB, eu vou estudar para o concurso, então o esforço vai ser muito maior, né? E a gente costuma brincar, a cruz, ela fica mais pesada. Né? A gente falava sobre carreiras bem-sucedidas, que é possível construir carreiras brilhantes dentro do serviço público. Vocês conhecem cases desse tipo? Assim, são pessoas que planejam muito bem antes de se enveredar nesse meio? Sim. Quem são essas pessoas que fazem sucesso dentro do serviço público? Tem uma pessoa que eu atendi até por conta de minha identificação, a gente não pode, né, claro, exemplificar grandes coisas, mas assim, quando ela entrou no serviço público, ela tinha, né, alguns estigmas, ela tinha algumas percepções, né, e essas percepções faziam com que ela se visse totalmente fora do contexto, né, das pessoas, da dinâmica, das exigências. E depois ela começou, no decorrer do processo de coaching, ela começou a se dar conta que as demandas da própria organização, ela tinha competência, ela tinha a habilidade para lidar, ela só não estava conseguindo enxergar e perceber diante da pressão que ela construiu na cabeça dela, né, a respeito daquela organização. Então existe a possibilidade, e aí vem a ferramenta do coaching para auxiliar. O coaching, a gente trabalha muito com perguntas para clarear, né, e fazer com que o outro se perceba dentro daquele processo, né? Não existe, a gente costuma brincar dizendo assim, o caminho é seu, a história é sua e o futuro também é seu. A gente só está aqui para que você possa enxergar ele com mais clareza.
Tá certo, a gente conversou hoje sobre prós e contras da carreira pública e a necessidade de uma boa avaliação antes de seguir, até para fazer um concurso e chegar a tão sonhada estabilidade. A gente conversou hoje com as psicólogas e sócias da Bartel e Machado Consultoria e Carreira, Simone Bartel e Denise Machado. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana.